Bom, se ninguém quer fazer uso da palavra, vamos passar, então, a presidência ao professor Godchal. A bondade do nosso presidente de passar-me a presidência desta sessão deve-se ao fato de que eu sou um dos organizadores desse simpósio sobre História da Medicina, do qual nós já tivemos a primeira parte desenvolvida antes do intervalo. Foram 2 palestras brilhantes e agora deverá continuar com mais 2 palestras que, no meu caso, eu torço para que, pelo menos, imite a qualidade das anteriores, o que vai ser difícil. Depois ela continuará com a última palestra do dia, com o acadêmico Orlando Marques Vieira, sobre os hospitais do Rio de Janeiro no início do século XIX, dando um toque nacional a este simpósio, se bem que todos os outros têm inserções em acontecimentos médicos no Brasil, como a história da patologia, a história da anestesia e também o que proximamente eu irei desenvolver, a história da sangria e do seu algoz. Isto apenas para continuar a nossa atividade. O presidente, devolvo a palavra ao presidente. A palavra é sua. Bom, vamos então dar sequência ao simpósio, e o próximo orador é, ao mesmo tempo, o organizador e o coordenador do mesmo, o nosso confrade acadêmico Carlos Antônio Godchal, que vai falar sobre história da sangria e de seu algoz. A sangria foi um tratamento. A sangria foi um tratamento que praticamente acompanhou toda a história da medicina. E ao lado disso, não só a sua constância e a sua frequência, foi o tratamento que mais matou na história, mas, no entanto, ele permaneceu por séculos e séculos. Então, esta história da sangria e do seu algoz pode ser também substituída pelo título, que diz: o homem que ensinou a medicina a aprender com os números. Onde é que vai isso aqui? Não. Foi este homem pouco conhecido, um dos homens que mais modificou a medicina e, no entanto, é muito pouco conhecido. Foi contemporâneo de Laennec, da medicina francesa, no início do século XIX, mas a sua contribuição é imorredora e pouco reconhecida. Pierre Charles Alexandre Louis. A entrada de... Ai, meu Deus, isso aqui não estou... É ruim. Rapaz, isso aqui é melhor. No início do século XIX, a França dominava a Europa e a medicina. Continuavam vigentes as teorias dos humores de Hipócrates e Galeno. As doenças tinham classificações arbitrárias
através de sintomas e de febres. Febre era uma doença, não um sintoma. Estagnação clínica devido à teoria dos humores, em que as terapêuticas se baseavam em dietas, eméticos, catárticos, enemas, sangrias. A microbiologia, a fisiologia, o método científico não existiam na medicina. Então, era um cenário completamente diferente do que nós conhecemos. A teoria dos humores derivou dos vários quatro elementos: água, ar, terra e fogo, com as 4 qualidades: calor, frio, umidade e secura, as 4 idades, as 4 estações, enfim, tudo era 4. Então, a medicina também tinha que ter os 4 humores: sangue, flegma, bile amarela e bile negra. O metabolismo era interpretado como cocção e produção de calor animal, cocção dos alimentos e produção de calor animal. O coração, o sítio da vida e das sensações. A circulação não era conhecida como tal, apenas um movimento de vai e vem do sangue que se consumia na periferia e resultava na transpiração. A respiração era um fole para esfriar o coração. Porque se a vida produz calor, o coração deveria ser o órgão mais quente do corpo e produtor de calor, e os pulmões existiam para resfriá-lo. Por isso, quanto mais atividade, mais movimentos ventilatórios. E os humores, os 4 humores, garantiam o funcionamento harmônico do corpo. Esses conhecimentos eram da época hipocrática e galênica. A doença, a discrasia, desarmonia, era uma alteração dos humores. Secreções, coriza, diarreia, sangramento, catarro, pus, icterícia, edema, tudo desequilíbrio dos humores. A terapêutica lógica seria o reequilíbrio. Dietas, sangrias, punções, cataplasmas, purgantes, sanguessugas. Muitas dessas terapêuticas chegaram até o século XX. Os clínicos medievais e pós-medievais, até a chegada de Sydenham, não conheciam o método científico, não conheciam fisiologia, não conheciam metodologia. O seu conhecimento era repetitivo e descritivo a partir de teorias, principalmente galênicas e de Avicena, totalmente desvinculadas do método científico e da fisiopatologia. Quando Pierre Charles Alexandre Louis entrou em cena, no começo do século XIX, já existiam alguns avanços anteriores. Harvey já havia descoberto a circulação do sangue e descrito. Foi considerada a maior descoberta médica do milênio passado, porque mudou paradigmas míticos milenares. Sydenham propôs o conceito de enfermidade, em que as doenças tinham uma história natural. Morgani, com a sua obra monumental, começou a abalar a teoria dos humores, dizendo que as doenças começavam nos órgãos, porque ele dissecou pessoas mortas e correlacionou os achados com as histórias clínicas de vida. Então, a doença situava-se nos órgãos. Isto foi um abalo muito grande à teoria dos humores. Lavoisier, com a sua genialidade, identificou a substância vital e os primeiros estudos metabólicos da respiração, além de ter terminado com a teoria do flogisto e destruído a teoria dos 4 elementos, mostrando que a água não era um elemento, mas uma substância composta, o ar não era um elemento, mas uma substância composta, o fogo
não dependia do flogisto, mas da união do corpo combustível com oxigênio, e a terra também era uma substância composta. Então, os 4 elementos, Lavoisier foi o homem que terminou com a teoria dos 4 elementos. No início do século XIX, Corvisart, médico do Napoleão, desenvolveu muito a clínica, introduziu ou expandiu o método de percussão, e as necrópsias começaram a ser correlacionadas com achados clínicos. O patologista, que foi amplamente aqui falado pelo professor Basílio na sua palestra, mostrando que as doenças começavam pelos tecidos, Bichat. As doenças começavam pelos tecidos, mais um abalo na teoria dos humores. Morgan diz que começavam nos órgãos, Bichat nos tecidos, depois Virchow na célula, e assim como demonstrou tão bem o professor Basílio. E o estetoscópio de Laennec. Então, esses avanços antecederam o aparecimento de Louis na história da medicina. Mas a clínica sempre se moveu mais lentamente que as ciências básicas. Linneu, o grande naturalista, usando o seu sistema de classificação das plantas e dos animais, quis transpor para a medicina e criou 11 classes de enfermidades, as que causam dores, manchas, febres, dispneia, tosse com sangue, etc. Uma classificação totalmente desvinculada da fisiopatologia. François Broussard, que foi um clínico de referência na França no início do século XIX, o homem mais solicitado da medicina em Paris, dizia que as doenças tinham origens comuns a partir de inflamações intestinais. Tudo começava nos intestinos. E aconselhava sanguessugas sobre o órgão supostamente afetado para, através do sangue sugado, retirar aquelas substâncias maléficas que estavam causando a enfermidade. A sangria é uma modalidade de tratamento que consiste em retirar sangue do paciente para tratar doenças, isso nós sabemos. Ou por meio de cortes nas extremidades, ou flebotomia, ou utilizando sanguessugas. Foi o tratamento mais utilizado na história. Atualmente, é raramente utilizada para reduzir estoques corpóreos de ferro no organismo, na hemocromatose, ou excesso de hemácias na polissemia vera. Raramente. Mas as suas origens, isso é curioso, porque a sangria ela é anterior à escrita, ela já era praticada na pré-história, ela foi praticada pelos egípcios, passou por todos os povos. É possível que uma das origens da sangria tenha sido sacrifícios para ofertar aos deuses e acalmar o sofrimento do paciente. Uma outra possibilidade é que a tensão pré-menstrual nas mulheres era aliviada depois da menstruação. Então, houve um certo relacionamento de que a perda de sangue acalmava. E como não conheciam nada de teoria hormonal, isto foi uma explicação durante muito tempo. E talvez a mais usada de todas, a depuração de impurezas no sangue causadas pela doença. Tirando sangue doente, sangue ruim, havia a possibilidade de criar-se um sangue novo e sadio. Então, a sangria, principalmente do século XVI ao século XIX, foi um método de tratamento extenso a todas as situações. Mas vejam aqui, desde o tempo dos gregos, dos egípcios, a sangria já era praticada. Na Idade Média,
sanguessugas amplamente utilizadas, ventosas, desde o tempo de Galeno. Galeno era muito mais intervencionista que Hipócrates. Hipócrates não recomendava muito sangria, mas Galeno popularizou principalmente com as ventosas. Aqui, um rei medieval na cama, sendo tratado por sanguessugas, em todas as situações. Na época vitoriana, e assim foi. A figura deste personagem horroroso aqui é de Guy Patin, que foi diretor da Faculdade de Medicina de Paris no século XVI, e ele era um adepto fervoroso da sangria. Referiu sangrar-se 7 vezes por uma gripe e a seu filho 20 vezes em alguns dias, por um resfriado. Benjamin Rush, que trouxe muito da medicina europeia para a América, nos Estados Unidos, foi um patriota americano, inclusive participou da independência dos Estados Unidos, muito reconhecido. Ele recomendava a sangria em pé. O paciente deveria fazer sangria em pé. Por quê? Porque o desfalecimento indicava a hora de parar com a sangria. Assim retirava 2 litros de sangue do paciente. George Washington morreu após uma sangria. No século XIX, foram importadas 40 milhões de sanguessugas na França. A sangria, aplicada em todas as classes sociais, mas muito em mulheres da aristocracia, com problemas neuróticos, era praticada por mestres sangradores em dias específicos, locais determinados, conforme o órgão a ser tratado. Justificativa do governador da Bahia, em 1787, para abrir a primeira faculdade de medicina no Brasil, que aconteceu em 1808, com o justo fim de coibir que a saúde dos povos se entregue ao curativo das pessoas, falhas na arte de sangrar e medicar. Esta providência se tem reduzido à maior desordem e última ruína dos povos. Então, na própria justificativa da criação de uma faculdade de medicina, estava como um objetivo principal a sangria. Sangria era executada amplamente por curandeiros nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas do nosso país, de maneira indiscriminada, até como um método profilático de enfermidades. O curioso é que a sangria era aplicada também em anemias. Muitos pacientes anêmicos eram tratados por sangria. Não é de admirar que tenha sido o tratamento que mais matou na história. Mas, no século XIX, começou a haver alguns abalos na sangria. Algumas observações empíricas, algum respeito aos números e, principalmente, a novas teorias sobre as doenças, já que a teoria dos humores tinha praticamente sido erradicada. Observações em febris e tifosos começaram a mostrar que a sangria poderia ser até prejudicial. Um médico escocês recomendou, em presença de febre, renuncie à sangria. Observação empírica. O nosso herói, Pierre Charles Alexandre Louis, usou gráficos e método científico para abalar a sangria, abalar de morte esse tratamento. Novas teorias sobre doenças decorrentes dos trabalhos de Morgane, Bichat, Virchow, Pasteur e Koch soterraram a teoria dos humores. Então, é preciso outra explicação para as doenças e a retirada de sangue não é simplesmente para corrigir um humor. Fim dessa teoria.
desaparecimento no século XX. Mas até o início desse século, sangria foi muito usada em acidentes vasculares cerebrais, em edema de pulmão, em outras situações, cataplasmas. Eu acho que muitos de nós, quando crianças, fomos submetidos a cataplasmas no peito para extrair os humores viciosos. Pierre Charles Alexandre Louis era um homem sorumbático, introspectivo, misterioso, sem muitos amigos. Estudou medicina, se formou em medicina em Paris, em 1813, e logo depois foi trabalhar na Rússia, não se sabe bem porquê, mas lá ele permaneceu por alguns anos, recebeu até uma condecoração do czar, e quando tentou enfrentar uma epidemia de difteria com os métodos da época, se mostrou extremamente desiludido porque não conseguia bons resultados. Com isso, ele voltou para Paris e resolveu, com essa decepção com a clínica, voltou para Paris e resolveu investir mais nas ciências básicas, em necrópsias, em estudos necroscópicos e patológicos, tentando entender a origem das doenças. Criou até a Lei de Louis, estudou muito tuberculose no tempo de Laennec. A Lei de Louis diz que a tuberculose começa geralmente pelo ápice do pulmão esquerdo, e que quando existe tuberculose em outros órgãos, existe também nos pulmões. Estudou pneumonia, estudou febre tifoide, foi um epidemiologista. Mas um homem torturado, inclusive com a perda de um filho jovem, com 20 anos de idade, em 1848, o que fez-se afastar-se totalmente da atividade hospitalar. Mas já havia desenvolvido o seu chamado método numérico. Trabalhou no Hospital Pitié, em Paris, e desenvolveu o método numérico, que fez a correlação da medicina dos achados médicos com os números, ou seja, o homem que ensinou a medicina a aprender com os números. Desenvolveu vários trabalhos, mas este método numérico é exposto neste trabalho fundamental, Recherche sur les effets de la saignée dans plusieurs maladies inflammatoires. Como é que ele fez isso? Nas enfermarias do Pitié-Salpêtrière, ele andava percorrendo os leitos, com um caderninho na mão, uma caneta na outra, anotando o que encontrava com os doentes. Então, estudou 2 grupos de pacientes com pneumonia, em tudo compareados e pareados. E dividiu em 2 grupos, os que fizeram sangria precoce e os que fizeram sangria tardia. Registrou a evolução e a mortalidade no seu caderninho. Concluiu com base em números. Então, ele constituiu um grupo homogêneo de 67 pacientes com o mesmo tipo de pneumonia e com perfeita saúde até o início dos sintomas. O mesmo tipo de pneumonia era determinado pela história, pelo exame físico e pelo estetoscópio, que o Laennec já havia introduzido. Até aí, não. Obviamente não existia raio-x. Depois de estabelecer rigorosamente o início da doença em cada paciente, agrupou conforme o tempo de sangria, se entre 1 e 4 dias, 41, ou 5 e 9 dias, 36 pacientes. Excluiu diferenças entre a severidade dos sintomas dos pacientes. Então, pareou os grupos perfeitamente comparáveis, a não ser pela sangria precoce ou sangria tardia. Criou registros que documentavam o curso da enfermidade. Verificou que 44 pacientes sangrados precocemente morreram contra apenas 25 dos sangrados tardiamente. Um resultado aparentemente absurdo para os conceitos da época. Então denunciou
esse método como prejudicial, que era o mais arraigado dos tratamentos, com base em números. Não, na época não existiam testes de significância estatística. As conclusões do Luiz foram instintivas diante da evidência. Claro que houve as eternas reações. O trabalho foi criticado e desconsiderado, tudo em nome de uma tradição médica dedutivista, historicamente avessa a números. E mais, Luiz representava uma ameaça ao status quo, porque o seu método objetivo retirava dos médicos o exercício do arbítrio. Colegas não aceitavam aquela figura que preferia número em vez de eruditas considerações sobre inúteis classificações de doenças. E foi ameaçador, porque retirava dos médicos o seu poder de arbítrio. Então, as colunas do lixo são essas aqui. Tiveram morte precoce 44% dos pacientes, morte precoce, os que morreram. E morte tardia, 25% dos pacientes. Com base nisso, instintivamente, intuitivamente, sem fazer teste de Q quadrado, de significância de estudo, entre qualquer outro, porque a estatística não existia, ele concluiu que algo estava errado, que os números estavam apontando. Cálculos modernos de significância, usando esses números, dão um P de 0,07, quase no quinto. Não seria de duvidar que algum mentecapto moderno, diante desses números, disse: mas foi maior que 0,05, então não vale. Do texto de Luiz, surgem esses ensinamentos. Comparou grupos e entendeu que esses têm que ser similares em todos os aspectos, salvo o tratamento testado. Uma absoluta novidade para a época. Se não forem similares, é necessário estimar a influência de idade, dieta, sexo, estado clínico e outras características. Tangenciou a randomização, pois chegou a escrever sobre selecionar pacientes indiscriminadamente para comparar tratamentos. O comportamento da média deve servir como orientação para o prognóstico e tratamento individual, e não o contrário. A frequente crítica de que cada caso é único e não pode seguir exemplos gerais responde que, se fosse assim, a medicina estaria impedida de progredir. Este trecho aqui é emblemático. Vejam só. Por exemplo, numa epidemia qualquer, vamos supor 500 doentes indiscriminadamente e submetidos a tratamento específico, e 500 outros tomados da mesma maneira e tratados de modo diferente. Se a mortalidade for maior entre os primeiros que entre os segundos, não devemos concluir que o tratamento foi menos apropriado ou menos eficaz no primeiro grupo do que no segundo? Isto é inquestionável, porque entre tão grande grupo serão encontrados similaridades de condição e, todas as coisas sendo iguais, a conclusão será rigorosa. Randomização e comportamento de populações. Ou este outro trecho. É impossível apreciar cada caso com exatidão matemática, e é precisamente nesse sentido que a enumeração torna-se necessária. Assim fazendo, os erros, que são inevitáveis, sendo os mesmos nos dois grupos de pacientes submetidos a diferentes tratamentos, compensam-se mutuamente e podem ser descartados sem afetar materialmente a exatidão dos resultados. Só não falou em randomização porque não usou essa palavra, mas ela estava implícita nas suas considerações. Com isso, com o desenvolvimento dessas ideias, nós sabemos, foram criados os níveis de evidência, que tanto usamos hoje, nível A, nível B, nível C. Dessas evidências surgem recomendações, também divididas em 3 classes. Classe 1, classe 2, A, 2B, classe 3. Conhecida de todos, que eu não vou enumerar, eu não vou repeti-las aqui. Como conclusão,
Nós podemos dizer que, embora não existisse uma teoria epidemiológica no início do século XIX, Luiz destruiu míticas teorias médicas baseando suas pesquisas em princípios próprios. Foi o primeiro que estudou evidências numéricas, comparação de grupos e comportamento populacional. Grupo controle e qualidade das informações nas quais os achados se baseiam. Checar a consistência lógica dos resultados por comparação com controles, grupo controle. Predições só confiáveis com um grau mensurável de certeza em grupos populacionais, mas não em nível individual. Abriu, assim, o caminho para a construção da moderna medicina baseada em evidências. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Gottschall. A discussão fica para o final. Eu passo de novo a presidência ao acadêmico Gottschall para continuar a condução dos trabalhos. Muito obrigado, presidente, por mais essa deferência. E continuando, então, o nosso simpósio, vamos ter a última apresentação, os hospitais do Rio de Janeiro no início do século XIX, apresentado pelo acadêmico Orlando Marques Vieira. Isso. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, senhores convidados, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre um tema que são os hospitais do século XIX no Rio de Janeiro. A primeira figura imediata que nós estamos vendo trata-se do nosso quadro presente aqui na academia, quadro do professor Aquiles de Araújo, que foi do Portinari, pintado em 1928. Eu gostaria de lembrar alguns fatos importantes do professor Aquiles de Araújo. Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro em 8 de maio de 1895. Diplomou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1917. Foi catedrático de Clínica Cirúrgica, Traumatológica e Ortopédica da Faculdade de Ciências Médicas, da UERJ, e catedrático professor de Clínica Ortopédica da Faculdade de Medicina da UFRJ. Em 1927, foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina. Vários títulos conseguidos pelo professor Aquiles de Araújo, mas gostaria de citar alguns fatos importantes. Ele foi praticamente o introdutor da moderna ortopedia, da conjugação da ortopedia com a fisioterapia, a presença de complementos cirúrgicos na fase de reconstrução ortopédica e que lhe valeu, evidentemente, um credenciamento muito grande na especialidade. Eu gostaria de lembrar também que o professor Aquiles de Araújo era dedicado à pintura. Aprendeu com seu avô, que era professor de pintura, e teve um mestre francês, e isso lhe credenciou a uma amizade com o pintor Cândido Portinari.
Eu gostaria de lembrar também, nessa ocasião, a oportunidade de citar que o professor Aquiles de Araújo presenteou a academia com esse quadro. Eu acho que foi um momento importante e que realmente é um acervo dos mais valiosos que nós temos na academia, presenteado por um dos nossos acadêmicos, que ocupa o 311 da nossa lista de acadêmicos. Gostaria de lembrar também um aspecto muito importante, que o professor Aquiles de Araújo escreveu um livro, A Assistência Médica Hospitalar no Rio de Janeiro, no século XIX. Como se trata de um livro de impressão antiga, com figuras fotográficas não recentes e com características técnicas não muito fidedignas, é difícil nós escolhermos determinadas figuras para podermos projetar aqui entre nós. Mas, certamente, gostaria de lembrar alguns fatos importantes sobre o tema que eu me propus aqui apresentar. O que era o Rio de Janeiro e a sua assistência hospitalar? Nós vamos ter que nos reportar a chegada da família real em 1808. O que existia no Rio de Janeiro? Existia no Rio de Janeiro o hospital militar de pequena monta, pequeno tamanho, com pouca assistência, que era preparado para assistência aos navios que aqui chegavam, vindo de fora, geralmente de outras nações, e que aportavam aqui ao Rio de Janeiro. E, além do mais, a presença de uma pequena Santa Casa da Misericórdia, que tinha sido fundada em 1582 por José de Anchieta, que viveu de 1534 a 1597. Esse pequeno hospital, depois com a chegada da família real, houve a necessidade de ampliar a situação hospitalar e que já tinha sido credenciado na Bahia a abertura da Faculdade de Medicina, veio para o Rio de Janeiro também a criação do curso médico. Não havia médicos no Brasil. Era necessário, então, que nós fizéssemos escola de medicina, criássemos cursos médicos e aqui formássemos médicos para apresentar. Gostaria de apresentar, então, o que era a nossa pequena Santa Casa naquele tempo. Vocês podem verificar que aqui está uma figura do livro do Aquiles de Araújo, mostrando que essa é a ladeira da Misericórdia. E se nós nos reportarmos até hoje, nós vamos verificar essa pequena ladeira ali ao lado dos novos edifícios que existem na esplanada do Castelo. Neste centro, nós vamos verificar a presença da Igreja de Bom Sucesso. Nesse lado, a Santa Casa, pequena Santa Casa, e aqui, nesse outro lado, o abrigo dos órfãos, que depois serviu como faculdade de medicina, e aí ficou presente até 1918, quando foi, então, transferida a faculdade de medicina para a Praia Vermelha. Então, verificando para essa fase toda, nós temos aqui a Igreja de Bom Sucesso, aqui a Santa Casa, e nesse ponto o abrigo das órfãs, que depois foi transformado em faculdade de medicina e que serviu de apoio, de presença a essa faculdade como sede até o ano de 1918, quando nós nos mudamos para a Praia Vermelha, para o novo edifício. Aqui nós vemos que a Santa Casa serviu de apoio durante tanto desse tempo, e vamos verificar depois também com os imperadores, a presença de um grande hospital que foi aí construído. A Santa Casa de Misericórdia, ela teve sua pedra fundamental em 2 de julho de 1840, e a primeira etapa da construção até 2 de julho de 1852, quando foi, então, prosseguiu suas obras até 1876. Palavras de descrição sobre esse hospital, na época. Aqui nós vamos verificar o que é importante: a praia de Santa Luzia, não há aterro. Aqui nós temos a Santa Casa ainda sem o prédio
principal frontal, e aqui nós vemos o Hospital Militar no Morro do Castelo, que depois foi demolido e serviu de aterro para essa praia chamada, que a partir desse ponto começa a ser aterrada, e hoje nós verificamos a distância que existe entre o mar e a Santa Casa. Numa descrição naquele momento, nós podemos verificar o seguinte, que uma descrição, um monumental hospital da Praia de Santa Luzia, com capacidade para 1.015 leitos, e naquela época com 28 enfermarias, das quais 9 dirigidas por professores da Faculdade de Medicina. Então, servia de atendimento aos doentes e, além do mais, como Faculdade de Medicina, como local de aprendizado. Outro aspecto muito importante dos hospitais da época foi o Hospital Dom Pedro II, o antigo hospício, que foi inaugurado em 5 de dezembro de 1852. Nos últimos anos do século XIX, foi então assistido por Juliano Moreira, que viveu de 1870, nosso acadêmico, até 1933, e que, junto com a Fran Peixoto, fizeram, então, uma recuperação desse hospital, transformando num grande hospital de assistência aos alienados. É interessante também notar que, nessa época, praticamente eu citei esses dois hospitais, como os dois grandes hospitais do momento, que existiram, que era a Santa Casa da Misericórdia e o Hospital da Praia Vermelha, o Hospital dos Alienados, do Dom Pedro II, que até 1948, quando foi festejado o seu centenário, o reitor Pedro Calmon, da Universidade do Brasil, requisitou para ser o Palácio da Reitoria, o Palácio da Reitoria da Universidade do Brasil, e até hoje é a nossa sede de reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu gostaria também de lembrar alguns fatos interessantes da assistência médica do início do século, que não só esses dois grandes hospitais eram presentes, mas nós também tínhamos ordens religiosas que prestavam assistência médica e religiosa. Nós temos como único exemplo remanescente, até hoje, o Hospital da Ordem do Carmo, na Rua do Riachuelo, que é o único remanescente daqueles hospitais que foram construídos naquela época. O São Francisco de Paula, nós temos a Ordem da Penitência na Tijuca, e esse hospital é o hospital original, já remodelado, pintado, aliás, com bom aspecto atual, e que representa essa época que foi, então, servia como assistência médica naquela ocasião. É interessante salientar alguns fatos históricos, antes de concluir, que nós tivemos grande dificuldade para manter a assistência médica naquela época, não só pela dificuldade do governo imperial, que foi... A faculdade foi só criada em 1832, com Dom Pedro I, tivemos inclusive a criação da Academia Nacional de Medicina em 1829, aqui está, mas a dificuldade que tivemos para apresentar não só a parte assistencial, como a parte de ensino naquela ocasião. Várias regências foram passadas, que grande dificuldade, e que se manteve unicamente com possibilidade a manutenção da escola médica, ainda inicial, naquele pequeno prédio que ainda existe, presente ali na Rua de Santa Luzia, que era o abrigo das órfãs e que se manteve até o período longo como sede da nossa faculdade. Então, várias dificuldades foram feitas e também grande dificuldade de manutenção para a assistência médica. No tempo, ao final do Império, a princesa Isabel procurou apresentar alguma coisa, alguns fatos, algumas construções também apresentassem assistência médica no local. E aí nós tivemos a possibilidade da construção de alguns hospitais e alguns aspectos também de assistência
não só pública, como assistência privada. Gostaria de lembrar, para dizer, que eram comuns as casas de saúde da época, casas de saúde privadas, particulares. E aí gostaria de lembrar, trazendo do livro que foi escrito por Aquiles de Araújo, um anúncio de uma das casas de saúde que existiam na época. E aí lembrar, trouxe também para recordar nomes que não são comuns, ou que tivemos ocasião de acompanhar, como Cata Preta, que era cirurgião dessa casa de saúde, Marinho, clínico, que seria um dos primeiros pediatras, e, além do mais, nós temos a presença também de Marinho, Cata Preta e do terceiro nome, que não estou vendo aqui, que são descendentes de representantes do Hospital Paulino Werneck. Pode passar. Mas o que eu queria mostrar para vocês, simplesmente a dificuldade que tivemos no início do século XIX, das casas de saúde e dos hospitais públicos, mas principalmente chamar a atenção para dois grandes hospitais, que é o Hospital da Santa Casa e o Hospital Dom Pedro II, foram dois grandes hospitais, duas grandes construções que nos deixaram um grande legado e que até hoje estão presentes entre nós. Muito obrigado. Eu vou convidar o acadêmico Orlando Marques para vir à mesa, compor a mesa, e vamos abrir a discussão das duas apresentações. Vou passar a palavra ao acadêmico Gottschalk. Bem, dando sequência a estes trabalhos, conforme o planejado, nós entramos na fase de discussão em que a palavra fica aberta aos presentes. Eu vejo que o acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores expositores, eu tive a oportunidade, no início desse ano, de preparar um texto, até trouxe aqui, vou dar a cópia para o senhor coordenador, versando exatamente a questão dos hospitais no Rio de Janeiro, por ocasião da entrada na 10ª década da Academia de Letras, Carioca de Letras, para o seu jornal, para a sua revista. E então anotei algumas coisas que queria brevemente tocar nelas. Saindo dos velhos hospitais da colônia, que eram o Hospital do Exército, que ainda existe ali na subida, na fralda da subida da Ladeira da Misericórdia. Quem passar por ali e olhar vai ver os buracos onde dormiam alguns mendigos, que correspondem aos fornos do antigo hospital. Eles ainda estão lá, é só passar e olhar, que nós passamos, geralmente não observamos. Onde foi instalado o primeiro hospital universitário, o hospital da Academia Anatômica e Médico-Cirúrgica. Tínhamos o Lazareto, de Frei Antônio, a Santa Casa, cujo prédio original, esse prédio maior que nós temos agora, foi a planta dele, a instrução da construção foi feita por esta academia, no ano de 1850. Tínhamos o Asilo dos Mendicantes, que depois veio a dar o Hospital São Francisco de Assis. E, além disso, o Hospital de Alienados, que foi tocado pelo acadêmico Orlando, e a Policlínica do Rio de Janeiro, que ainda é do final do século XIX. Bem,
No entanto, havia uma grande necessidade de, pela pobreza da população e pelo alcoolismo e alienação mental, as casas de saúde. A casa de saúde do Dr. Abílio, que fica ali exatamente em frente da casa de Rui Barbosa, na Rua São Clemente. Hoje em dia é uma academia de ginástica. A Casa de Saúde Doutor Eiras, que agora está desaparecendo, a Policlínica de Botafogo, São Zacarias, a maternidade, que veio a ser o prédio do Silogeu, onde se estabeleceu essa academia em 1904, o Pronto-Socorro Central, os alienados do Engenho de Dentro e o Hospital de São Sebastião do Caju, todos eles estabelecendo, então, uma coisa que hoje se tem por pretensa novidade, que é uma rede público-privada, uma verdadeira parceria público-privada que tocou a saúde no Rio de Janeiro. Bem, nos anos 20, eu escrevi esse texto exatamente versando os anos 20, quando a Academia de Carioca de Letras ela foi fundada em 1926, e não nos anos 20 nós tivemos o Hospital da Venerável Ordem Terceira, que saiu aqui do Largo da Carioca e foi passado para Tijuca, para a Rua Conde de Bonfim. A Casa de Saúde São José, colônia de leprosos de Curupaiti e a grande benemerência que foi o Hospital Gafreguenle. O Hospital Gafreguenle, que a gente nós tivemos, o Basílio, eu e outros, tivemos a oportunidade de trabalhar nele durante esses mais de 40 anos. De repente, eu comecei a observar e vi o seguinte: quando eu era criança, acompanhava minha avó, que se tratava no Hospital da Venerável Ordem Terceira, na Tijuca, e o meu avô, que se tratava na Casa de Saúde São José. Todos eles são hospitais da década de 20. Aí, fui chegando na faculdade, fui para a Santa Casa de Misericórdia, para a Policlínica Geral do Rio de Janeiro. No segundo ano, fui fazer um estágio, senhor presidente. Eu também apliquei um bocado de eletrochoque, sem anestesia. Nós botávamos um chumaço de gases na boca do indivíduo e tocávamos o eletrochoque. Isso, no segundo ano da faculdade, minha máxima culpa, eu participei dessas coisas. E depois fui para o Hospital do Caju, onde eu trabalhei durante 5 anos, no isolamento, e no Hospital Gafreguenle. Então, de repente, a gente observa que eu, um simples apalpador de vísceras, um pileca, que só chegou até a universidade e a academia pela bondade dos meus confrades, tive a oportunidade de praticamente viver esses 500 anos, passando de hospital em hospital. Então, essa é a história de todos nós. E eu gostaria de apenas fazer lembrança desses fatos. Obrigado. Muito obrigado por essa intervenção tão esclarecedora, acadêmico Omar. O acadêmico Nardi tem uma questão. Senhor presidente, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, primeiro quero parabenizar o professor Gottschall pelo excelente simpósio, muito interessante, aprendi muito, e gostaria de comentar um pouco em relação à apresentação do professor Orlando, quando ele cita o Hospital Pedro II, Dom Pedro II, que foi o primeiro manicômio da América Latina. O Hospital Dom Pedro II, ele foi iniciada a construção dele na maioridade do Dom Pedro II, como uma demonstração da atualização do Dom Pedro em relação à ciência da época, porque construir um hospital apenas para os doentes mentais era algo muito novo na época, demonstrava, assim, uma atualização científica. E ele foi inaugurado, conforme o professor Orlando citou, em 1852.
Só que, como todo hospital psiquiátrico, rapidamente ficou lotado. Ele era em frente à Praia da Saudade, onde hoje é o Yacht Club, e devido à superlotação do hospício, fizeram um pavilhão de triagem, chamado pavilhão de observação, atrás do hospício. E isso foi o pavilhão de observação, ele foi construído em 1896. Ele completou ano passado 120 anos de construção. Então, o pavilhão de observação, ele recebia os pacientes, principalmente levados pela autoridade policial, e ali eram examinados por psiquiatras que decidiam se o paciente seria internado no Hospício Dom Pedro II, se receberia alta ou se teria algum outro tipo de encaminhamento, inclusive ser preso. E esse pavilhão de observação, ele funcionou até 1938, quando, então, houve uma reforma na assistência e o pavilhão de observação passou para a Universidade do Brasil e recebeu o nome de Instituto de Psiquiatria, que é o nome que permanece até hoje. O Instituto de Psiquiatria completará ano que vem 80 anos, mas se nós somarmos os 80 anos com os 120 do pavilhão de observação, quer dizer, tem um período longo aí de existência do Instituto de Psiquiatria, e ao passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós tivemos logo o primeiro professor titular de psiquiatria como diretor do hospital, que foi o acadêmico Henrique Roxo. E o Instituto de Psiquiatria ele foi crescendo em torno desse pavilhão de observação, que hoje a parte do pavilhão de observação que ainda existe é tombada pelo Instituto Histórico Nacional, uma parte, um ambulatório de pesquisa e uma parte da assistência infantil, mas o Instituto acabou crescendo muito e hoje é um dos institutos de psiquiatria mais importantes aqui do Rio de Janeiro. E que sempre que nós recebemos convidados internacionais, eu mostro o prédio, chamado Prédio da Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conto essa história do Dom Pedro II, que poucos conhecem, muitos estrangeiros não têm a menor ideia que nós tivemos uma família real, e conto por que o Instituto se localiza ali, essa importância histórica para nós, psiquiatras, da localização do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer ao professor Orlando essa oportunidade de lembrar esse ponto histórico aí da psiquiatria. Professor Nardi. Por ordem, o nosso presidente havia se inscrito. É uma continuação do Nardi aqui. Cumprimentando aos dois apresentadores também, e cumprimentando aqui as palavras do Egídio Nardi, que, aliás, tem foi um artigo, né, que você publicou sobre isso, sobre a história do hospício, do Hospital Pedro II. Esse hospital, como foi inaugurado em 1852, por Zé Clemente Pereira, o provedor da Santa Casa, porque antes a Santa Casa de 1580, mais ou menos nessa época, 82, os pacientes doentes mentais, eles ficavam no porão e aos domingos eles eram expostos ao público para mostrar as bizarrices do doente mental. Era um espetáculo público, né? E assim que foi criado, digamos, o primeiro local em que os pacientes ficavam. O Pinel recupera o nome de asilo, mas o nome de asilo era no sentido de asilar essas pessoas do perigo que a sociedade representava para eles, e não o contrário. Não era o doente mental que era perigoso para a sociedade que era perigosa para eles. Então, ele isolava os doentes mentais exatamente para poder recuperá-los. Isso já em 1878. Bom, mas depois disso não houve mais, até que apareceu
o provedor da Santa Casa, José Clemente Pereira, que criou, baseado nas doutrinas de Pinel e de Esquirol. E é interessante que nesse local, que depois virou a reitoria, a enfermaria do lado esquerdo chamava-se Pinel, era masculina, e a direita Esquirol, que era feminina. Depois isso terminou, e foi para a Universidade do Rio de Janeiro e criaram o Centro Psiquiátrico Pedro II, que era lá no Engenho de Dentro, uma unidade que hoje tem até hoje, mas que foi muito grande, e foi nos primeiros lugares que eu trabalhei, isso nos anos 60. E nunca mais esqueci a frase que eu vi ali. Dirigi na época Jurandir Manfredini, que foi o diretor também do chamado Divisão Nacional, na época chamava de Serviço Nacional de Doenças Mentais, depois virou Divisão Nacional de Saúde Mental. E quando eu entrei na enfermaria, tinha uma placa grande escrita: aqui nesse recinto encontra-se os generais da doença mental, porque o grosso da tropa está lá fora. Quer dizer, nunca mais esqueci que ali era o lugar do Estado Maior, porque a tropa toda está aqui fora, como nós vemos hoje em dia, que isso aqui é um grande hospício. E tinha a história interessante do Henrique Roxo, que tinha remédios para tudo. Ele tinha pílula para o indivíduo que tinha fobia de atravessar a rua. Ele tinha que tomar a pílula antes, e aí vinha a coragem de atravessar a rua. Tem 1000 histórias que não se sabe se verdade ou mentira. E depois acabou a psiquiatria na Santa Casa. A psiquiatria na Santa Casa, ela foi reinaugurada por mim, foi há 42 anos atrás, e que é o serviço que eu tenho hoje, até hoje lá na Santa Casa. Complementando apenas um pouquinho a história do Serviço Nacional de Doenças Mentais, e atrás, depois, fizeram um pavilhão de neurosífilis, que tinha um personagem, talvez o Adolfo Silê possa lembrar o nome dele, que era o chefe de serviço dos anos 60, e que ele tinha uma técnica, doente de neurosífilis, ele inventou um remédio que os pacientes ficavam de cabelo preto, mas diz que ele, à noite, ele pintava, não sei se você deve saber melhor do que eu essa história aí, não sei, mas era um personagem, eu cheguei a conhecê-lo, mas esqueci o nome, que eu dei o primeiro plantão no Hospital Pinel, que era de pronto-socorro, isso foi em 1965. Os dados históricos, complementando a Santa Casa, a parte da psiquiatria, né? E em relação ao professor Gottschall, eu queria algum comentário dele, porque realmente os números invadiram a medicina. E hoje em dia o algoritmo invadiu e cresce cada vez mais. O algoritmo está servindo hoje para diagnóstico, e inclusive com esses supercomputadores, o Watson e tudo, você pode fazer diagnóstico e fazer tratamentos baseados em algoritmos. Eu li recentemente, essa semana, não sei aonde, diagnóstico com uma grande precisão, feito por fotografias tiradas por pacientes deprimidos e não deprimidos, a diferença, e que postam na internet, no Facebook. E foi um algoritmo que permitiu, analisando pelas cores, já acertou com uma grande precisão, sem conhecer os pacientes, sem ver nada. Então, eu queria que o professor Gottschall falasse desse avanço e o papel que o algoritmo pode ter na medicina e qual é o verdadeiro papel, porque isso não pode ser para substituir totalmente os médicos ou os profissionais de saúde. Na verdade, isso resulta de uma grande evolução. Porque o Luiz não surgiu por acaso. Ele surgiu numa época em que as certezas estavam sendo trocadas por possibilidades. Pinel já usara números nos seus trabalhos. Alguns estudos epidemiológicos apresentavam uma estatística rudimentar. Laplace havia desenvolvido a teoria das probabilidades. Então, todo esse conjunto de época e conhecimento certamente motivou o Luiz a criar o seu método numérico. Mas o grande mérito
Pierre Charles Alexandre Luiz, é ter aplicado pela primeira vez esse método na medicina, que era considerada um terreno sagrado e imune a qualquer materialidade ou número. Vida era vida, número era outra coisa. Podia ser até uma criação diabólica, como foi considerada na Inquisição. Então, esse foi o grande mérito do Luiz. Se o Laennec mudou a clínica, o Luiz mudou a medicina. E os dois eram contemporâneos. Agora, claro que o método, a evolução do método numérico, que criou a medicina baseada em evidências, originou, passou por ela a criação dos algoritmos. Porque cada quadro de algoritmo não deixa de ser um salto evolutivo a partir de uma evidência estatística. Um vai seguindo o outro a partir de uma evidência estatística. Então, o algoritmo está também baseado em evidência, só que ele vai sendo, consequentemente, progredindo até chegar a um determinado objetivo. Esse método, ele certamente tem, como todos os métodos variáveis, tem erros e discrepâncias. Por algoritmo, nós podemos chegar a um grau de probabilidade, mas não a certeza absoluta. E esse grau de probabilidade, ele vai ser maior ou menor quanto as evidências que alimentaram aquelas categorias forem bem demonstradas. Agora, não substitui o raciocínio clínico, não substitui o feeling médico. Porque mesmo os consensos que são tão bem, tanto utilizados, eles devem servir como guias, como caminhos, como orientações, mas a decisão final vai ser sempre do médico, baseado numa coisa insubstituível, que é a sua experiência e a sua capacidade de avaliação. Então, os algoritmos vão chegando cada vez mais perto da verdade, alimentados por números. Mas sempre existirá um grau de probabilidade e de oscilação que é incontrolável. Tá. Okay. Professor Noviço. Senhor presidente, senhores acadêmicos, eu queria fazer 2 comentários rápidos à conferência do acadêmico Orlando Marques Vieira. O primeiro me referindo a já que o acadêmico Nardi se referiu ao Instituto de Psiquiatria, ao Instituto de Neurologia de Olindo Couto. Criado por esse grande mestre, foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores casas de ensino da neurologia de nosso país. Eu que tive o privilégio de ter minha formação feita ali, pude assistir grandes mestres da neurologia mundial fazerem ali o seu ano sabático. Lá estiveram Schautenbrand, da Alemanha, lá esteve Pollack, da Argentina, e muitos outros. E, infelizmente, hoje, o Instituto não tem mais a mesma produção que havia naquela época. E o segundo comentário que eu faço é como ficará em dificuldade o bisneto do acadêmico Orlando Marques Vieira, acadêmico futuro, se lhe derem essa incumbência de falar sobre os hospitais do século XXI. Quando nós assistimos que na nossa cidade as maternidades estão fechando. Fechou a maternidade da Santa Casa, fechou a maternidade da Praça 15, fechou a Promatre. A Clara Basbaum. Então, não sei aonde as mulheres pobres estão tendo seus filhos. Por outro lado, fechou o pronto-socorro do Hospital Pinel. O indivíduo em surto psicótico na rua, o bombeiro não tem mais para onde levá-lo, para que ele tenha um tratamento adequado
e humano. Fecham-se vários hospitais. Os hospitais universitários, berço da formação dos futuros médicos. No Hospital do Fundão, há poucos dias, mais de uns 20 dias atrás, 40 doentes com câncer, com a cirurgia marcada, tiveram alta porque não havia material para a realização das cirurgias. E uma assistente social ia de paciente em paciente solicitando o número do celular e dizendo que eles fossem para casa, que tão logo houvesse o material, eles seriam chamados. O Hospital Pedro Ernesto, grande centro da cultura médica, nós ouvimos coisas de pasmar. Emergência aberta ou fechada, número de leitos extraordinariamente reduzidos. A nossa mais que centenária Santa Casa, com a maioria das suas enfermarias fechadas, funcionando em regime ambulatorial, com uma ou outra enfermaria ainda sobrevivendo cirúrgica. Então, o bisneto do acadêmico Orlando Marques Vieira, ao receber essa incumbência do presidente de então, trineto do presidente atual, se negará a fazer a conferência, porque vai fazer um papel feio. O Gafregueni não está diferente. O Antônio Pedro não está diferente. Então, nós vivemos uma crise da mais extrema gravidade, que eu considero quase que uma crise emergencial. E nós não estamos assistindo, infelizmente, das autoridades governamentais a sensibilidade para esta gravidade. Isso é alguma coisa de muito sério. E que vamos chegar a um ponto que as pessoas morrerão de câncer tratável e curável, simplesmente porque não foram tratados. Muitos desses 40 do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, talvez quando receberem o chamado pelo celular, já atenda o seu herdeiro e diga que ele já não está mais entre nós. Ou, ao voltar, o cirurgião mude de ideia e diga: a doença disseminou-se de tal ordem que não é mais cirúrgica, e o encaminha a um oncologista. De maneira que, de fato, é preciso que, diante dessa belíssima apresentação de como era o Rio de Janeiro no passado e como é o Rio de Janeiro de hoje, é inacreditável quando nós assistimos o avanço da medicina, da ciência, em que o presidente nos revela que o computador consegue, pela imagem do paciente, diagnosticar diferencialmente o deprimido do não deprimido. Quer dizer, chegamos a níveis excepcionais de avanço. Mas não temos, desculpem-me a revelação, mas é verdadeira, o papel higiênico no banheiro dos hospitais. Eu estive recentemente no Fundão e os meus antigos assistentes me disseram: professor, nós temos que trazer papel higiênico, porque não tem no banheiro. Isso é alguma coisa de assustador. Então, num dia em que a Academia comemora a história da medicina de uma forma que foi absolutamente brilhante e que eu peço que e vou dizer isso ao acadêmico Galvão, que se faça um número especial dos anais da Academia Nacional de Medicina com essas conferências, porque os estudantes de medicina de hoje precisam conhecer essa nossa história, para que ganhem um pouco de entusiasmo pela profissão que escolheram. Eu acabo de saber
que o aluno que passou com nota máxima 10 no vestibular para o UERJ em engenharia foi convidado pelo padre Josafá com bolsa integral para fazer o curso na PUC. Isso, se eu fosse o reitor daquela universidade, eu me sentiria envergonhado. E no ano passado, quem tirou esse 10 foi uma aluna de medicina. De maneira que, desculpe-me o desabafo, mas quando Orlando Marques Vieira me fez reviver essa belíssima história, e eu aqui, numa atitude que não sei se o presidente considerará que é um certo delírio de pensar no futuro do bisneto do Orlando sentado nessas bancadas, mas, na verdade, que coisa triste que o bisavô pôde fazer de uma forma tão brilhante, o bisneto se veja incapaz de fazer, não por incompetência, mas por inexistência de hospitais a serem contadas as suas histórias. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou fazer um complemento. Realmente, quando eu fiz uma pequena revisão sobre o assunto, me surpreendeu de maneira importante o que eram os hospitais. Quando eu vi aqui Santa Casa com 1.015 leitos, quando foi inaugurada, com o seu pavilhão já anterior colocado, eu fiquei surpreendido pelo número. Com 28 enfermarias, sendo que tinham 12 ou 14 de cirurgia, e que tinham, era um modelo antigo, mas já tinham todas elas centro cirúrgico. Quer dizer, eu fiquei realmente abismado com o que eu estava lendo de presença de qualidade hospitalar. E depois passei para o Hospital Dom Pedro II, que foi relatado aqui pelo colega Nardi. Fantástico, um número elogiado como um dos maiores hospitais psiquiátricos do mundo. Eu estou citando porque realmente eu estava lendo sobre isso e fiquei realmente até com certa perplexidade de verificar o que nós tínhamos de grande valor e coragem também de construir. Eu acho que isso é importante, coragem de fazer, porque às vezes o administrador não se sente corajoso. Não é só ter dinheiro, não, é preciso ter coragem, vontade de fazer. Então, é muito importante ter esses fatos todos presentes e que é a história nossa que nós tivemos de valores importantes na nossa parte médica. Acho que o Luzinho quer falar. Professor Luzinho. Muito bem. Bem, foi uma tarde extraordinariamente agradável e instrutiva. Foi uma tarde extraordinariamente agradável e instrutiva, o que nos deixa muito felizes por, em conjunto, termos imaginado este simpósio de História da Medicina, que já está se tornando uma tradição nessa academia, porque nos últimos anos tem ocorrido regularmente. Sem dúvida nenhuma, os assuntos foram abrilhantados não só pelas apresentações, como pelos comentários feitos que complementaram o conhecimento. Muito obrigado a todos pela presença e pelo estímulo. E eu passo a palavra ao presidente. Muito obrigado, acadêmico Carlos Antônio Gottschall. Realmente, como já falei na primeira parte, foi uma tarde muito agradável e é uma das funções e obrigações dessa casa de preservar a memória da medicina e que culminará com a criação, espero, num prazo de 1 ano, do nosso Centro da Memória Médica. Quero agradecer a presença de todos, os acadêmicos que falaram, os acadêmicos e acadêmicas que participaram,
e as pessoas que vieram aqui assistir essa tarde. E espero outras tardes, nós, aliás, falamos isso, continuar pelo menos mais uma vez por ano, 2 vezes por ano, uma tarde sobre história da medicina. Muito obrigado e boa noite.